Como pensar e viver melhor. Ferramentas mentais para a vida e os negócios. Esse é o nome do livro que eu terminei de ler essa semana, ontem para ser mais específico. Esse livro é do autor Rolf Dobelli. Eu não conhecia esse autor, já tinha ouvido falar, eu acho, esse nome não me é estranho, mas se eu falar que eu conhecia, eu tô mentindo também. Na verdade, esse livro é de um amigo meu, e ele falou, pô, acho que você vai gostar, me emprestou, eu li, eu comecei a ler no comecinho desse ano, né? Eu fiz um cruzeiro no ano novo e eu comecei a ler lá. Eu fui lendo ele bem devagar, porque eu tô fazendo a leitura da Bíblia, e eu quero, né, tô mais focado nessa leitura que eu quero ler até o final. Mas fui indo de pouco em pouco, terminei, são capítulos pequenos, então é bem fácil de ler assim, mesmo que seja picado. E eu quero trazer aqui para falar um pouquinho com vocês. No livro, o Rolf basicamente traz 52 ferramentas que são modos de pensar, teorias, coisas baseadas em estudos e baseado na rotina de pessoas de sucesso na área que ele está abordando. Então eu decidi pegar 6 dessas ferramentas e trazer aqui para falar um pouquinho com vocês, saber qual que é a opinião de vocês a respeito. Só vou fazer um sanduíche ali, pegar uma água que eu tô com fome. Um sanduíche não, vou fazer uma torrada com pasta de amendoim, pegar uma água e eu já volto aqui para falar com vocês a respeito do livro. Bom, vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui no meu caderninho e eu vou trazer o assunto aqui, principalmente com base nas anotações. Mas nossa, hoje foi foda. A gente tava na loja lá, quando deu umas 3 e pouco da tarde acabou a luz. E lá no centro é relativamente comum ter algumas variações de energia. Então a gente, sempre que acaba a luz, a gente não sabe se vai ser rápido ou se vai ser demorado. Então a gente ficou esperando e tava muito quente, sem ar, sem ventilador, sem nada. Ficamos passando um puta calor e não voltou, deu 5 da tarde, que é o horário que a gente fecha a loja, e nada de voltar a energia. Lá tem aquele portão de enrolar e quando tá sem energia, ele tem um motor que abre e fecha, mas quando tá sem energia tem uma corrente na lateral que você consegue abrir e fechar manualmente. Só que, como o portão é pesado, a engrenagem, eu não sei como explicar, mas ela é feita de uma forma que você tem que ficar rodando muito a corrente para mexer bem pouquinho, né? Como se fosse uma bicicleta que tá naquela marcha bem leve. Você pedala e não sai do lugar. E aí, depois que a gente fechou a loja, começou uma tempestade com granizo, com tudo. Nunca vi um negócio desse jeito, juro. Mas enfim, eu tive que... O carro tava parado até perto, eu dei, sei lá, uns 10 passos para chegar no carro e fiquei encharcado. E o túnel que a gente pega para voltar aqui para minha casa teve que fechar, porque sempre que chove forte lá eles fecham. E, enfim, passamos por alagamento, passamos por todo tipo de coisa, mas cheguei em casa vivo, tomei um banho e tô aqui agora para gravar o vídeo. Mas vamos ao que interessa. A primeira ferramenta, né, que eu quero falar, a arte da correção de rumo. Então, nesse capítulo, basicamente o Rolf inicia falando que ele traz um exemplo que um avião, por mais que ele tenha o ponto A, que ele vai sair, e o ponto B, que é onde ele vai chegar, ele faz infinitas, né, milhares de pequenas correções de rota por minuto. E ele traz isso para exemplificar, por mais que a gente tenha os nossos objetivos na vida e a gente imagina que a gente está no ponto A e quer chegar até o ponto B, é importante que a gente saiba onde a gente quer chegar, mas é importante a gente saber também que a gente vai ter que fazer correções de rota ao longo do caminho, né? Então ele dá um exemplo que um exemplo da nossa vida particular, ele coloca o casamento. Às vezes as pessoas se apegam muito ao fato de achar a pessoa certa, achar o par perfeito, sendo que é quase impossível isso acontecer. Eu diria que é até impossível, né? A verdade é que o casamento, assim como diversas outras coisas da nossa vida pessoal, exigem essas diversas correções de rota. É uma correção contínua para você estar sempre adequado aos seus valores, às suas coisas, mas adequado também às expectativas do seu parceiro, né? É uma via de mão dupla. Então, muito mais importante do que você achar o par perfeito, a pessoa perfeita, é você estar aberto para fazer essas correções de rota que vão ser necessárias ao longo do caminho.
E aí ele coloca como exemplo também as constituições dos Estados Unidos, da Suíça e da Alemanha, que ele fala que a Constituição ela é feita para ser muito firme e para contemplar tudo que, tudo que é necessário para manter o país organizado. Só que essas três constituições, que são muito, assim, são exemplos para o resto do mundo, elas tiveram que passar por elas tiveram que implementar várias emendas ao longo dos anos porque as coisas vão mudando e elas precisam ser adequadas também para continuar fazendo sentido. Aí ele coloca um exemplo negativo disso, que é o sistema escolar, né? Ele coloca o sistema escolar como algo muito engessado há anos e que hoje cada vez faz menos sentido, cada vez menos o sucesso profissional e pessoal das pessoas está relacionado com o sucesso escolar e acadêmico. Então, ele coloca isso como um exemplo negativo. E aí, ele finaliza esse capítulo, essa ferramenta, dizendo que a gente precisa acabar com o estigma de corrigir rota, né? Como se isso fosse algo negativo. Quem corrige no momento oportuno sai em vantagem em relação àqueles que ficam muito tempo presos à configuração inicial. Reveja constantemente aquilo que não deu certo. Então, às vezes a gente fica muito apegado a querer manter o planejamento da forma que ele foi feito no começo, e eu até falei um pouco sobre isso no meu vídeo anterior, quando eu queria começar a empreender, começar a cadastrar os produtos na internet, né? Às vezes a gente se apega muito a fazer um planejamento perfeito, sendo que a maioria das coisas a gente vai acabar adaptando no meio do caminho e é isso que vai fazer dar certo. Então, essa é a primeira ferramenta que eu queria trazer aqui. Tem um outro capítulo que traz outra ferramenta que se chama A Promessa. E aí ele começa dando o exemplo do conquistador espanhol Hernán Cortés, que quando ele chegou no México pela primeira vez, ele mandou afundar as naus, né? Afundar os barcos por onde eles chegaram. E aí ele questiona, por que excluir de antemão um retorno? Será que isso é algo que faz sentido realmente, né? Por que afundar a nau e já excluir esse retorno? E aí ele engata, antes de explicar isso, ele engata com outro exemplo, que ele fala que todos os anos ele tem um evento onde ele encontra com um CEO de uma empresa, que é amigo dele, e esse CEO ele sempre recusa a sobremesa. Por que não decidir caso a caso, né? Dependendo do dia, se dia tal ele está a fim de comer sobremesa ou não. E aí ele traz ainda um terceiro exemplo de um colega dele que, para ter uma vida equilibrada entre trabalho e família, colocou uma regra na vida dele, que ele não trabalha aos fins de semana em hipótese alguma. Independente se tem uma demanda muito alta para aquela semana, ele pode ficar em algum dia até de madrugada no escritório, mas no final de semana ele não trabalha, né? E aí ele questiona também, por que não ser flexível, né? Pode ser que tenha um final de semana que você vai ter que trabalhar um pouco para não precisar trabalhar até de madrugada num dia de semana, né? Então ele vai colocando esses questionamentos e aí ele traz um ponto de vista onde a flexibilidade é uma armadilha. E aí ele traz duas coisas. O primeiro ponto é algo que se chama fadiga decisória, né? O fato de você decidir caso a caso, por exemplo, se a gente for pensar, são milhares de decisões que a gente tem que fazer ao longo do dia. Que horas a gente vai fazer tal coisa, qual roupa que a gente vai usar, se a gente vai no banheiro agora ou depois, enfim, infinitas decisões. E isso traz uma fadiga que desgasta a gente para tomar outras decisões mais sérias, né? Às vezes tem diversas decisões menos importantes ao longo do dia que, se a gente já estabelecesse, não, vai ser desse jeito e pronto, não é uma decisão que eu tenho que tomar, né? Um exemplo disso era o Steve Jobs, ou às vezes outras pessoas que usam sempre a mesma roupa, porque eles batem nessa tecla que você perder tempo escolhendo a roupa que você vai usar no dia, se vai combinar, se vai ficar legal, se faz sentido para os eventos que você tem, acabam desgastando um pouco o seu raciocínio e isso pode afetar decisões mais importantes que você vai ter que tomar em outros momentos do seu dia. Então ele traz essa fadiga decisória. Além do que, se você deixa para tomar decisão na hora, o nosso cérebro ele sempre está pensando em poupar energia. Então, grande parte das vezes, se você não tiver realmente disciplina, você vai acabar tomando a decisão que for mais fácil para você e não o que é mais importante realmente para aquele momento ou que vai te trazer mais resultado. E aí, esse ponto da fadiga decisória é o primeiro. E o segundo ponto é segurança e firmeza. E aí ele traz um exemplo que o Warren Buffett, ele tem uma regra pessoal onde qualquer proposta que forem fazer para ele, só vão fazer uma vez. Ele não aceita barganhar. Então, digamos que alguém quer vender alguma coisa para ele.
A pessoa vai passar o preço, se ele se interessar ele compra, se ele não se interessar ele não compra, ele não barganha. Isso faz com que as pessoas já sabem disso, então faz com que as pessoas já cheguem nele com a melhor proposta que elas podem fazer. Com isso ele economiza tempo e ele traz uma segurança também, assim. As pessoas já sabem que esse é o modus operandi dele e que é aquilo, né? Isso serve para a sua vida pessoal, no sentido de ninguém ficar querendo te convencer a fazer determinada coisa que não faz sentido para o seu estilo de vida. Se você coloca a coisa já como regra, a pessoa já nem vem tentar te oferecer um negócio que fuja daquilo, né? E aí ele traz esse ponto que flexibilidade é igual a infelicidade, cansaço e desvio de metas. Quando eu estava escrevendo isso daqui, eu até falei, pô, mas em um capítulo ele fala que a gente tem que ser flexível e corrigir o rumo a todo tempo. E no outro capítulo ele fala que a gente não pode ser flexível, né? Que isso é uma coisa ruim. Mas eu entendo, assim, eu acho que a gente tem que ser flexível no sentido de saber de onde a gente está saindo e saber onde a gente quer chegar, mas ser flexível para reconhecer se alguma coisa não está dando certo, né? No vídeo anterior eu também falei um pouco sobre isso. Quando você é seu chefe, você está empreendendo, se você não estabelece uma rotina e tem um comprometimento muito grande com aquilo, a chance de você se desviar do caminho ao longo do dia é grande, né? Sempre vai aparecer algo que parece mais importante, tal, e no fim, quando você vai ver, você está andando em círculos e não saiu do lugar. Então você precisa dessa disciplina para colocar as coisas como regra e fazer aquilo diariamente ou na frequência que você se propôs, mas você precisa de uma flexibilidade para, se você fizer aquilo por certo tempo e perceber que não está dando certo, daí sim você alterar. E quando você alterar, essa próxima forma de abordar o problema, você abraçar e realmente seguir isso que você está se propondo a fazer, né? E fazer isso por um tempo até que você tome a decisão de mudar, né? Não é nem ser totalmente flexível a ponto de mudar toda hora o seu plano, e nem ser tão inflexível a ponto de não querer mudar, ficar bitolado achando que aquele é o plano certo e ficar ali até o fim perdendo tempo. A próxima ferramenta que eu vou trazer é a ilusão do foco. Ele traz um cenário de assim, imagina você num dia frio na Alemanha com aquela neve, o vento frio batendo no seu rosto, congelante, a neve suja e beleza, esse é o primeiro cenário. E agora imagina você em Miami, com sol, aquela praia bonita, o mar azul, e esse é o segundo cenário. Aonde você se imagina mais feliz, né? Em qual desses cenários você se vê mais feliz? E aí ele fala que a maioria das pessoas que responde essa pergunta se imagina mais feliz em Miami. E aí depois ele faz uma nova pergunta que é: imagina você na Alemanha, nesse cenário que já foi descrito antes, só que você acorda de manhã, você pega o seu carro, você pega trânsito, você chega no trabalho. Você chega atrasado no trabalho por causa do trânsito, seu trabalho é difícil, tem muita coisa para resolver, seu chefe tá chato ali na sua orelha, e enfim, você cumpre o seu horário de trabalho. Quando você sai, você passa no mercado porque você precisa comprar comida para fazer o seu jantar, e aí você faz o seu jantar, você faz a sua comida favorita, que fica muito gostosa, por sinal, e aí você pega, come, janta, assiste um filme bacana e vai dormir. E aí ele fala para as pessoas imaginarem esse mesmo cenário exatamente igual, só que em Miami. Você acorda, pega trânsito, vai pro trabalho, sai do trabalho, passa no mercado, faz uma comida e depois vai dormir. Em qual desses cenários você se imagina mais feliz? E a verdade é que quando eu traço esse segundo cenário, algumas pessoas, a maioria das pessoas ainda se imaginam mais felizes em Miami, só que a diferença já fica muito menor. E o que ele quer trazer com isso? Ele traz uma frase do Daniel Kahneman que fala o seguinte: nada na vida é tão importante quanto você imagina enquanto pensa sobre aquilo. Então, a questão é, se você foca no ponto de ter a neve, de estar frio, de ter o vento congelante, não sei o que, isso daí parece uma coisa grande. Assim como se você foca num dia quente, calor, gostoso, com a praia, em Miami, isso daí também parece super gostoso, mas na prática, no dia a dia, nenhum desses pontos interfere tanto na sua rotina, né? Isso daí fica em segundo plano perto da sua rotina, na prática, né? No dia a dia. E aí ele fala que é muito importante a gente dominar a ilusão do foco,
que é isso, assim, o que você foca parece que cresce, então você tem que focar nas coisas que realmente fazem sentido, né? Ele traz o exemplo de uma criança pequena, que às vezes ela tá brincando com um brinquedo ali, você tira aquele brinquedo, parece que o mundo vai acabar para ela, ela chora, ela esperneia, parece que o mundo vai acabar, e ela nem se dá conta de que na caixa de brinquedo dela tem outros 10 brinquedos tão legais quanto, ou até mais legais, né? Porque o foco dela tá naquilo, ela só consegue enxergar o que tá na frente do rosto dela, da visão dela. E aí ele traz mais um exemplo, que é a rotina do Warren Buffett versus a rotina de um cidadão comum. Ele também acorda numa cama normal, não muito diferente de uma cama da média das pessoas. Ele tem que ir até o banheiro, escovar o dente, ele pega o carro, ele vai até o trabalho dele tem uma mesa e tem uma cadeira, igual a de milhares de outras pessoas. O que ele come não é tão diferente do que a maioria das pessoas come. Então ele traz essa comparação que na prática, se a gente for parar para pensar, o dia a dia, a vida, assim, as coisas que o Warren Buffett faz não mudam tanto para a vida de um cidadão comum. E aí ele fala que, né, uma diferença do Warren Buffett para um cidadão comum é que ele tem um jato particular, então numa viagem ele consegue fazer com mais conforto, por exemplo, do que alguém que está na classe econômica num avião. E só que ele fecha o capítulo falando: pior do que um assento apertado no avião é uma armadura que estrangula seus pensamentos. Enquanto foca em trivialidades, você gasta sua vida. O que ele quer trazer com esse capítulo, né, o que ele quer falar com esse capítulo é basicamente essa ferramenta de dominar a ilusão do foco, você focar nas coisas que realmente importam na vida e deixar as trivialidades de lado. Tanto as coisas superficiais boas, que no fundo não vão te trazer uma alegria muito maior na sua vida, quanto as coisas ruins também, que se você pegar para analisar a sua vida, né, se você se afastar um pouco e olhar a sua vida, a maioria das coisas ruins que você vai passar também são meio irrisórias, assim, são coisas que acontecem e que a vida continua e que não vão, né, aquela tristeza, aquela questão que você está passando não vai durar para sempre. Depois, ele traz uma outra ferramenta, que é um capítulo que se chama O que você compra se vai. E aí ele explica que fizeram uma pesquisa e as pessoas perguntaram se um carro luxuoso dá mais prazer do que um carro popular. E aí a maioria das pessoas respondeu que sim. E aí depois eles pegam as pessoas que têm um carro, né, de luxo e pegam as pessoas que têm um carro padrão e falam quão feliz você ficou durante a última vez que você andou com o seu carro. E tanto um quanto o outro deram respostas muito parecidas, assim. O nível de felicidade das pessoas depois de andar no seu carro não tem nenhuma relação ao nível do carro. Então, ele traz até uma frase que ele fala: enquanto você pensa em X, você tende a superestimar o efeito de X na sua vida. Quando você imagina uma coisa, tipo, sei lá, uma bolsa ou uma determinada roupa que você quer comprar, se você tivesse aquele casaco da Louis Vuitton, sei lá, né, isso daí te traria uma alegria? Se a pessoa gosta de Louis Vuitton, ela vai falar: pô, com certeza, isso daí me traria uma satisfação enorme e tal. Só que a verdade é que na prática, se você realmente tem esse casaco e usa, depois de um tempo isso daí não te traz mais uma satisfação, né? E aí ele dá um outro exemplo, que é alguém que compra uma casa de veraneio, né? Inclusive algo que ele comenta no capítulo é que além de não te trazer mais prazer, pode até reduzir um pouco o seu prazer. E aí ele traz esse exemplo da casa de veraneio. Você compra uma casa de veraneio, nos primeiros 3 meses que você tem a casa, você olha para aquela paisagem da casa e é linda, maravilhosa. Você olha o conforto dos cômodos daquela casa, é tudo ótimo e tudo mais. Só que, sei lá, do 6º mês para frente ou do primeiro ano em diante, aquilo vai perdendo a magia. Não tem mais aquele efeito que tinha logo que você comprou, e muito menos o efeito que tinha quando você só imaginava comprar aquela casa. E além disso, agora você tem que ter uma faxineira para limpar ali, você tem que ter um caseiro, você tem que ter um jardineiro, e isso te toma tempo e dinheiro, são preocupações, você sempre tem alguma coisinha para resolver. Então, o que ele busca trazer com isso é que essas coisas supérfluas, elas fazem muito mais sentido na ideia do que na prática, né? E aí ele
traz uma frase de um colega dele que tinha um iate, que é: os melhores dias na vida do dono de um iate são o dia da compra e o dia da venda, né? Porque antes de comprar você tá ali, puta, vai ser demais, vai ser isso, vai ser aquilo. Quando você compra, puta, que legal, consegui conquistar e tal. Só que depois é dor de cabeça, é peça que tem que trocar, é coisa que quebra, é gente que quer andar, né, sei lá, tanto a casa de veraneio quanto o iate, é gente que quer andar às vezes até mais do que você, né, colegas que se aproximam, gente às vezes até interesseira. Então a gente acaba superestimando a felicidade com base em bens materiais e subestimando experiências, né? O ponto que ele fecha esse capítulo é falando que as experiências sim têm mais impacto na sua felicidade do que esses bens materiais que na ideia parecem incríveis. Dane-se o dinheiro, esse é uma das ferramentas, um dos títulos de um capítulo que ele trabalha no livro, que ele começa o capítulo dando um exemplo de uma pessoa que não bebe água há 3 dias. E aí ele fala, puta, essa pessoa tá lá sem beber água há 3 dias e aí ela encontra uma pessoa vendendo água. Quanto que ela está disposta a pagar por 1 litro de água, né? Com certeza essa pessoa vai oferecer o carro dela, a casa dela, qualquer coisa. Ela está quase morrendo ali, a boca está parecendo o deserto do Saara, e aí ela vai e dá a casa dela e pega 1 litro de água. Quanto que ela pagaria pelo segundo litro de água? Puta, ela ainda está com muita sede, porque 3 dias sem tomar água, 1 litro não é suficiente, ela ainda, né, o corpo está pedindo aquela água, ela está ainda correndo risco de vida, e aí ela dá o carro pelo segundo litro de água. No terceiro litro de água, talvez ela vai dar o tênis, a roupa, alguma coisa assim. A partir do 4º litro de água, ela já não vai dar, ela já supriu a necessidade dela, ela está se sentindo bem, né, em relação à hidratação. E falando em hidratação, deixa eu até tomar um gole de água aqui que deu sede. Ela já está hidratada e aí ela não daria nada, talvez pelo 4º litro de água. E o que ele quer trazer de exemplo com isso cada litro adicional traz um benefício um pouco menor. A partir de determinado momento, o benefício é 0. E aí ele faz essa analogia para falar sobre o dinheiro, né? Ele fala que o dinheiro é muito importante para pessoas que realmente não conseguem ter ali uma segurança, um lugar para morar, um alimento para comer, e, enfim, pelo menos as necessidades básicas supridas, mas que a partir de determinado momento ele é irrisório. E aí ele fala de um número mágico, né, de pesquisas que já fizeram, que falam que a partir de 100 mil euros por ano, você ganhar mais do que isso não faz a menor diferença. E aí ele fala sobre ganhadores da loteria, que fizeram pesquisas com ganhadores da loteria, e que em poucos meses essas pessoas elas estão mais infelizes do que antes de ganhar na loteria, né? Ou elas não estão, ou elas estão exatamente iguais, ou às vezes elas estão até mais infelizes do que antes. E aí ele fala também que as pessoas correm atrás de milhões porque a riqueza é relativa, né? Ainda mais hoje, né? Essa questão da gente estar sempre correndo atrás de mais, mais e mais, infelizmente tem muito a ver com comparação. E o mundo é elaborado hoje de uma forma que a gente está todo o tempo se comparando por conta das redes sociais e tal. E aí, para exemplificar isso, ele fala: se você tivesse a oportunidade de ganhar um bônus de 10 mil reais sozinho no trabalho, ou a oportunidade de você ganhar 15 mil reais, um bônus de 15 mil reais no trabalho, e o seu amigo, o seu colega de trabalho ganhar 20 mil, né? Por mais que nesse segundo exemplo o seu bônus é maior do que no primeiro, a maioria das pessoas responde essa pergunta dizendo que preferia ganhar o bônus de 10 mil sozinho. Ele também traz um outro exemplo que imagina que você tem um condomínio ali e você constrói uma casa super bacana, com quartos, com conforto e tudo mais, e aí você tá lá, super feliz na sua casa. Só que daqui a pouco vem uma outra pessoa e constrói uma mansão do lado da tua casa com uma piscina muito maior, a casa é muito maior, tem mais andares, tem mais área de lazer, tem tudo, e a sua casa fica parecendo a casa do caseiro, ali uma casinha dos fundos. Isso, por mais que a partir desse momento você continue exatamente com o mesmo bem-estar que você tinha antes, esse fator da comparação faz com que você se sinta pior. E para fechar, a última ferramenta que eu quero trazer aqui para vocês,
e que ele aborda no livro é um capítulo que se chama O Segredo da Perseverança. E aí ele começa o capítulo trazendo 2 cenários. O primeiro cenário são investidores da Bolsa de Valores ali, suados, correndo de um lado para o outro na sala, com um telefone, gritando, aquela típica cena do Lobo de Wall Street, assim. E aí, por outro lado, um escritório monótono em Omaha, né? O primeiro cenário é o cenário basicamente do Lobo de Wall Street, e o segundo cenário é basicamente o escritório do Warren Buffett, que eu já comentei antes também, é um dos maiores investidores, né? E aí ele fala que essas pessoas que estão ali agitadas, esses investidores que estão ali agitados, eles estão em busca de uma movimentação que esteja acontecendo na Bolsa de Valores ali no dia para um ganho rápido, enquanto a estratégia do Warren Buffett é muito mais focada num investimento de longo prazo, numa empresa consistente, que ele sabe que vai trazer ao longo dos anos uma rentabilidade boa, por mais que às vezes, por conta de uma notícia do mercado, as ações caiam em determinado dia ou subam em outro dia, nada disso influencia na estratégia de longo prazo. Então, ele traz esse ponto da gente sempre pensar no longo prazo e que com isso a gente vai, né, a história mostra que com isso a gente consegue colher mais frutos, e aí ele fala também que o cérebro acaba sendo uma armadilha, né? Pra gente é muito mais empolgante uma oportunidade de ganho rápido, de aproveitar uma oportunidade ali e ter um ganho rápido, só que a verdade é que as pessoas que acumulam mais patrimônio e que conquistam mais dos seus objetivos são as pessoas que têm paciência e pensam no longo prazo, né? Que conseguem escapar dessa armadilha do cérebro, dessa euforia, e que também é muito difícil hoje, porque você abre as redes sociais e parece que todo jovem está ficando milionário, está acertando a mão numa ideia revolucionária e tudo mais, e na prática não é bem assim. Ele traz também o exemplo de livros, ele questiona quais são os livros mais vendidos da história, e não são os best-sellers, né? Os best-sellers, eles vendem muito bem ali em determinado período, daqui a pouco já são esquecidos, e os livros mais vendidos da história são livros que estão há muitos anos no mercado, mas que às vezes vendem poucas unidades por mês, mas estão há tanto tempo no mercado que, se você for ver, vendem muito. Venderam muito, né? E aí ele traz também um exemplo para o cenário dos carros, que todos os anos tem carros que são o melhor carro do ano, que venderam mais naquele ano, mas a verdade é que o modelo de carro mais vendido da história é o Corolla, porque eles sempre de tempos em tempos atualizam esse modelo, só que é um modelo que já está aí há muitos anos no mercado e por isso ele é o mais vendido. E tudo isso, todos esses exemplos, ele traz para explicar que a questão é essa, a questão é você focar em fazer um pouquinho por dia, mas se manter por anos fazendo esse mesmo pouquinho por dia, e quando você vê, você vai estar colhendo frutos maiores do que você imagina, né? Ele coloca os investimentos como um exemplo disso, que às vezes a gente quer ter uma rentabilidade muito alta de uma hora para outra, mas a verdade é que os juros compostos trabalham a nosso favor ao longo dos anos. Então, mesmo que a rentabilidade não seja tão grande, você se manter investindo por anos com uma rentabilidade baixa, isso daí vai multiplicando, e depois de alguns anos crescem como uma bola de neve, né? E ele fecha o capítulo falando uma frase que é: não é preciso ser brilhante, só um pouco acima da média por um longo, longo tempo. Então, é isso. Essas são as ideias que eu queria trazer aqui. Esse ponto que ele fecha esse capítulo eu achei muito legal. Eu acho que às vezes a gente fica se sentindo mal, a gente quer achar uma ideia espetacular, quer fazer alguma coisa. Eu falo por mim, mas eu acho que se eu me sinto assim hoje, já conversei com outros amigos que se sentem de uma forma parecida, mas no fundo, eu meio que tenho essa noção de que o negócio é a gente ser um pouco acima da média e ser consistente, ser organizado e conseguir se manter fazendo isso por anos, e no momento certo a gente vai colher os frutos. Me falem o que vocês acharam dessas ferramentas, me fala se vocês acham que faz sentido, se vocês querem que eu traga outros livros que eu estou lendo também, né? Eu já comecei um outro livro, não sei se eu vou continuar nele, vai depender se eu vou gostar ou não. Se inscrevam no canal e deixem um like aí, porque isso me ajuda bastante.